Hoje eu daria 5, ainda chorando, porque mais um pouquinho ela vai estar nota 0, igual em todo o Brasil. Balneário não está para brincadeira nesse mês de agosto. Mais uma ocorrência aqui, ó. E eu vou contar para vocês o que aconteceu novamente com o youtuber daqui de Balneário. Contei ontem no vídeo que ele foi assaltado, levaram o celular e gimbal durante a live ao vivo. Eu vou contar hoje pra vocês o que aconteceu. Foi antes de ontem um assalto, né? O que aconteceu ontem, durante uma live também, ao vivo. Então, Balneário não está pra brincadeira. A bandidagem chegou em peso aqui. É surreal o que está acontecendo agora por esses dias aqui em Balneário. Então vocês que são turistas, estão preparando viagem para cá, eu sempre bati na tecla da qualidade de vida e da segurança dessa cidade. Mas os fatos ocorridos nesses últimos dias têm sido bem grave, não é nada satisfatório para ninguém. Então muito cuidado. Olha, essa é uma rua que ela tem totem para você paga para estacionar aqui, tá? Paga pro município. É igual uma zona azul, tá? Ou você baixa o aplicativo, paga pelo aplicativo, ou você desce e vai no totem lá, coloca a placa do seu carro e quanto tempo você vai ficar. Então você paga para estacionar. Mesmo assim, nessa rua aqui tá aparecendo vários guardadores de carro, então aí você paga 2 vezes. Você paga para a prefeitura e depois paga o guardador de carro. Eu acho que isso é falta de uma denúncia, porque não tem lógica isso, né? Isso não tem lógica. Você pagar para estacionar 2 vezes. Eu acho que a fiscalização aqui em Balneário está decaindo a cada dia mais. O que me trouxe para cá foi a segurança e a qualidade de vida, e eu sempre bati aqui nesse canal em cima, que era maravilhosa. E ela vem decaindo de uma forma assim, gritante. Não é brincadeira. Eu nem sei se eu vou conseguir contar todos os fatos que têm ocorrido agora, principalmente nessa última semana aqui agora. Mas eu vou contar o que eu for lembrando, eu vou contar, que são vários. E vocês tomem cuidado, principalmente turista com celular, com pertences. Que aqui se falava muito em insegurança, né? A gente sempre disse que eu mesma fui prova viva disso, de deixar coisas em cima de banco aí, andar 12 quilômetros e voltar e meus pertences estarem lá ainda. E não porque eu deixei para teste, tá? Eu esqueci mesmo. Só lembrei quando eu já tinha andado 6 quilômetros, aí eu tive que voltar mais 6 quilômetros. E já sabia que eu ia encontrar. Mas isso foi o ano passado, onde a cidade era muito mais segura. Agora eu não sei o que está acontecendo. Talvez até a gente tenha um pouco de culpa nisso. Eu que faço vídeos sobre a segurança de Balneário, sobre os acontecimentos aqui na ciclofaixa, né, que é a minha meta. É sempre estar falando aqui da ciclofaixa, do comportamento de pedestres, de motoristas e de pessoas que fazem pedal. E eu sempre disse o quanto era seguro na questão de roubo, né? Eu
sempre disse que a ciclofaixa não é segura por questão de ninguém obedecer, tá? Sempre enfatizei bem isso, que a ciclofaixa do Balneário Camboriú é um perigo. É um risco bem grande. Colocaram uma lei a semana passada, a prefeita, tá? Como eu já disse no outro vídeo, que motinhos só de capacete, que crianças não podem mais andar de patinete, de motinho, nada. E foi só da boca pra fora. Ela fiscalizou um dia, 2 e acabou. A ciclofaixa continua a mesma bagunça. Não sei essas leis que ela cria para que servem. E mais uma vez eu vou deixar bem nítido aqui, tá? Não tô falando sobre partido político, não tem nada a ver com política, não. Tem a ver mesmo da pessoa, parece que tá perdendo a mão de Balneário. Totalmente. E não vou colocar só a culpa nela, não. A gente que divulga as coisas de Balneário, talvez o lado errado é falar como as pessoas aqui podem andar tranquilos, sem medo de nada, de ser roubado, nada. E isso acaba atraindo muita gente de fora, e é o que tem acontecido. E quando eu falo gente, não são turistas, não. Eu tô falando de marginais mesmo, de pessoas de má índole. Passando. O cara quer correr do lado da moça. Por que não corre em fila indiana, que é o certo, para não atrapalhar ninguém? Você tem que pedir para a pessoa que você está passando. Para vocês verem, hoje está um dia bem movimentado aqui, tá? É inverno ainda, dia 23 de agosto. Algumas cidades de outros estados a gente sabe que já está com cara de verão, bem quente, mas aqui ainda está com ar de inverno. Hoje especificamente é um dia que não tem sol, está nublado, mas mesmo assim a cidade está lotada. Tô aqui na Barra Sul ainda, mas lá para Central e Barra Norte tá bem mais ainda. Então, voltando ao assunto, eu contei na live, eu contei no vídeo de ontem pra vocês sobre um youtuber daqui, bem conhecido, que durante a live dele, ele foi assaltado. Um indivíduo de bicicleta passou por ele, ele conseguiu pegar a imagem do indivíduo de frente, o indivíduo simplesmente na Avenida Brasil, tá? A segunda maior avenida, a maior não, né? Mais movimentada, mais importante de Balneário. Em um lugar assim, muita gente, um lugar frequentado principalmente pelos turistas. E ele foi assaltado, levaram um iPhone dele, o gimbal. O gimbal, para quem não sabe, é o estabilizador que você usa para fazer live. A cena foi filmada, o roubo foi ao vivo. E isso foi antes de ontem, tá? Na quinta-feira à noite, cedo da noite, 8 horas da noite. E aí ontem, né, como ele é muito conhecido, as pessoas pediram muito para que ele voltasse, né, fazer live. Ele pegou um outro celular dele, emprestaram para ele um gimbal e ele saiu fazendo live pela rua, que já tinham identificado quem roubou, só que ainda não tinham conseguido prender o cara. Tinham várias imagens dele de lojas, como eu expliquei no vídeo anterior. Lojas que pegaram ele, mostraram bem o rosto dele, a própria live, porque ele havia passado bem de frente
bike e ele retornou por trás para poder fazer o assalto, na verdade. O que aconteceu, como eu disse, ontem ele retornou, né, para fazer a live dele, porque esse trabalho aqui em Balneário é um trabalho, entendeu? Devia ter avisado o senhorzinho com a criança para ir para a faixa, ficam ali correndo risco. E, infelizmente, durante a live dele, novamente ele sofreu outro atentado com o mesmo cara de bike. Só que eu acho que ele já estava meio cismado, né? Ele segurou, mas ele filmou o cara, né? O cara passando por ele. O celular quase caiu da mão dele, né? Com o gimbal. Mas ele segurou forte e o cara não conseguiu levar. Então, foi mais uma tentativa e tudo indica que é o mesmo cara. Dizem que agora até a polícia sabe quem é. Mas vamos ver até onde o policiamento de Balneário Camboriú vai agir e prender esse elemento. Só que antes de acontecer isso ontem, durante a live dele ao vivo, tá? Todo mundo que estava lá, inclusive eu, estava em casa acompanhando, um morador de rua abordou ele e eles estavam num ar meio de intimidação, querendo saber do roubo. Chegou e quis saber do roubo e ele meio que explicou, mas ele já estava meio cismado, né, com os ocorridos. Ele já estava meio cismado com o que tinha acontecido, né? E ele chegou até a filmar esse morador de rua que abordou ele. O morador de rua queria saber onde foi, mas de uma forma assim, não é de uma forma natural como a gente pergunta. Eles chegam meio que intimidando. E isso não é de hoje que vem acontecendo. A gente acompanha as lives ao vivo, a gente vê que eles são abordados constantemente por moradores de rua e perturbados por eles. E ninguém nunca fez nada, nenhuma denúncia. Esperou acontecer o roubo, né, para ter a primeira denúncia. Agora outra tentativa ontem, aí hoje, né, por causa da tentativa de ontem, saiu uma nota dizendo que a polícia já está atrás desse elemento, marginal na verdade, né, ele não pode nem se chamar de elemento, é marginal mesmo. E a gente torce muito para que ele seja pego. Mas eu só vou resumir para vocês o que anda acontecendo aqui no estado de Santa Catarina. Algumas pessoas acham que tudo tem meio que a ver com política, tá? Não vou citar partidos de nenhum lado, mas específico em BC. Infelizmente, assim, todo mundo sabe que o lado que Santa Catarina está e existem alguns vídeos na internet de mau elementos fazendo vídeo dizendo que estão vindo para cá e vão trazer mais um monte para acabar com o estado. Existem ameaças, tá? Até um youtuber fez isso, ameaçando o povo de Santa Catarina, morando aqui, tá? Ele é de fora, veio de fora e ele disse que ia trazer todos os amigos dele de fora para acabar com o estado. Esse já está sofrendo um processo, mas assim, o que começou a chegar em Santa Catarina não são só os marginais ou moradores de rua. Começou a chegar muito, assim, todo lugar no Brasil tem muito tráfico. Até na cidade, lá no estado de São Paulo, da onde eu sou, tem muito tráfico, entendeu? Muito, assim. Parece ser uma coisa normal no Brasil. E
houve essa semana, segunda-feira, a apreensão, né? Cada hora se fala num valor. De um rapaz que se passava como modelo e guarda-vidas aqui em Balneário, simplesmente com 200 quilos de droga dentro da casa dele. Houve a denúncia, tá? O que eu vou contar foram coisas que eu li nas reportagens, tá? Ele foi preso. Eu já até falei em outro vídeo também sobre isso. Ele foi preso e solto no mesmo dia. Ele e a esposa que estavam na casa com 200 quilos de droga. Ao primeiro momento avaliaram as drogas em 25 milhões, né? Saiu na imprensa, na verdade, não é que avaliaram. Depois disseram que era 3 milhões na primeira audiência que ele teve na segunda. A mulher foi liberada porque ele assumiu sozinho. Diz ela que estava dentro da casa, mas não sabia que era aquilo, que ela assustou, que ela viu aquele monte de droga na sala dela, que ela estava no quarto quando ele descarregou. Mas que, porém, saiu da boca dela, tá? Isso que eu vou falar agora saiu da boca dela. Ela disse que ela estava no quarto e que ele chegou, descarregou a droga, e ela, quando chegou na sala, levou um susto quando ela viu aquilo, que aquilo não estava na casa dela e de repente apareceu lá. E aí ele veio com a história que ele não sabia quem era e alegou na audiência de custódia de segunda-feira que ele nem viu quem eram os donos da droga, não sabia, lógico, né, que ele vai dizer isso, né? Ele não pode entregar, porque você acha que ele vai entregar quem repassou essa droga para ele? Jamais, né? Ele alega que ligaram para ele, ofereceram apenas R$2.000 para ele fazer isso. Olha o absurdo. E que os policiais chegaram na casa dele para abordar ele e ainda bateram nele. E aí o que aconteceu com o juiz? O juiz já tinha liberado a esposa dele, porque ele disse que ela não sabia, né? Lógico que sabia, mas ele disse que não. Aí liberaram a esposa e logo em seguida liberaram ele também. Os dois foram liberados no mesmo dia. Nada mais, nada menos que 200 quilos de droga. Detalhe, eles não são daqui de Santa Catarina, tá? São moradores de fora. Alugaram uma casa só para esse tipo de prática. E o que aconteceu foi que ele foi liberado. Aí o estado de Santa Catarina, o pessoal de BC, todo mundo se revoltou contra isso, porque hoje em dia meio quilo de droga você não é liberado na audiência de custódia. E como que podia um cara com 200 quilos de droga ser liberado na audiência de custódia? Então, aí já se imagina o que aconteceu, né? Tipo assim, o juiz foi comprado, porque se vocês verem o depoimento dele com esse primeiro juiz, é algo incrível. O juiz só faltou servir água, cafezinho pra ele e ainda devolver a droga ali durante a audiência de custódia. Assim, foi uma coisa ridícula. E cair em cima desse juiz,
Aí um outro juiz daqui do estado de Santa Catarina chegou fortemente e disse não, vão buscar ele na casa dele. E foram buscar ele na casa dele. Só que como da primeira vez ele alegou que ele foi agredido pelos policiais, ele alegou isso, na segunda prisão dele, que foi feita dentro da casa dele também, porque ele ficou proibido, liberou, mas ele não podia sair de Balneário Camboriú. Daquele jeitinho que todo mundo sabe que liberam, né? Quando lava a mão de alguém ou prendeu droga de alguém importante. Prisão domiciliar, sem poder sair, pode sair na rua até às 10, na audiência de custódia, tá? E cumprir em casa. E se for sair de Balneário Camboriú, teria que avisar. E quando foi na quinta-feira, acho que foi quarta ou quinta, tá? Esse juiz, um outro juiz, porque ficou todo mundo indignado com a reação desse primeiro juiz, mandou prender novamente. E foram buscar ele na casa. E lá os policiais se muniram de celulares, né, para gravar como seria a prisão dele. Porque já que na primeira diz que ele mentiu ter sido agredido. Ou se foi agredido, né, deve ter tido resistência de alguma forma. Aí como que o policial vai fazer carinho nele? Não tem jeito, né? Tem que pegar de uma forma mais dura mesmo. E mostrou um hematoma no pescoço. Mas vai saber, né? A gente não estava lá para ver. Então na segunda eles se precaviram em gravar toda a ação policial. E ontem teve a audiência dele de custódia novamente. E esse juiz não foi nem um pouco dócil como o outro, né? Tentou averiguar realmente os fatos. Perguntou se ele foi agredido. Lógico que ele falou que dessa segunda vez ele não foi agredido, porque eles estavam filmando. E o rapazinho se achou no direito de reclamar que a prisão dele foi filmada, que eles não tinham direito de fazer isso. Por que será? Porque será que novamente ele queria simular outra agressão? Não sei. E esse juiz determinou que ele continue preso. E assim ele vai ficar preso. A gente não sabe até quando, né? Às vezes é só até abaixar a poeira agora, né? A gente nunca sabe. O advogado dele deve estar sabendo já se realmente vão deixar ele preso até o julgamento, ou se daqui a pouco, assim que baixar a poeira, eles liberam ele. Então, o estado de Santa Catarina está se perdendo. E existe, assim, uma polêmica bem grande de algumas pessoas que eu tenho visto pela internet, tá? Eles acham que pessoas da política lá de cima, para denegrir a imagem de Balneário Camboriú, tá mandando despejar moradores de rua e marginais por aqui, principalmente aqui, né, em Balneário em si, mas por toda Santa Catarina, para ela perder o título de cidade segura. Então, eu não sei se esse complô é verdadeiro, eu não sei de onde o povo tira isso, se alguém tem alguma informação, eu não sei dizer. Eu só estou passando os fatos para vocês, mas eu não sei dizer. Às vezes a gente acha isso coisa de filme, né? Coisa impossível, né? Que ninguém jamais faria um negócio desse. Mandar bandidos para a cidade para denegrir a imagem da cidade. Parece coisa de filme, né? Mas a gente também não pode duvidar 100% disso. Então eu não tomo partido nenhum. Não acredito, mas também não duvido. E
vou devagar, tem um caminhão parado ali na frente, não sei. Acho que é de coleta de lixo. É que essa parte ainda está em reforma da macro-drenagem. Então, o que aconteceu? Ele vai ficar preso, enfim. Tá lá preso. A historinha da mulher dele, acho que não convence ninguém, né? Porque ela mesma disse que há um mês atrás ele comentou com ela de fazer esse tipo de coisa para poder pagar o aluguel. Agora você acha que alguém vai fazer esse tipo de coisa? 200 quilos em droga, que o segundo juiz avaliou em 10 milhões, tá? De início foram 25 milhões, depois de repente a imprensa baixou para... A imprensa não, né? Os policiais para 3 milhões. Vai saber se essa droga já não sumiu metade, né? E agora esse novo juiz avaliou em 10 milhões. Aí a pessoa vai receber só R$2.000 para guardar essa droga e ainda dizer que ele recebeu uma ligação anônima dizendo para ele aonde estava o carro com as drogas dentro e com a chave em contato, que era só para ele ir lá. Ele chegou lá, não tinha ninguém, ele pegou a droga e o carro com a droga e descarregou na casa dele, como foi feito o pedido, e ele não viu absolutamente ninguém e ele não sabe quem é. Bom, isso é história de traficante, né? Eles nunca sabem quem é o dono da boca. Elas estão bravas que os carros não estão parando, elas acham que é mágico assim, elas pisaram ali, tem que parar. Não, gente, dá um tempinho, tenha calma, não adianta ficar nervoso. Então, para completar essa questão das drogas, é isso, sabe? É uma história bem mal contada, que o primeiro juiz acreditou que ele era inocente, que ele era só um mero aviãozinho ali, ou um mero guardador de um produto ilícito. E o segundo já não viu dessa forma. Graças a Deus, ainda tem juiz honesto. Assim a gente espera, né? Se não foi só para apagar o fogo também. Mas é isso, Balneário Camboriú agora está um caos. E olha para vocês verem, aqui na Barra Norte ainda a reforma continua. Tá demorando um pouco, tava indo bem rápido, parece que agora deu uma travada, tá toda essa bagunça, essa desordem aqui. Mas eu acho que é para um bem maior. Mas quanto à segurança pública hoje de Balneário Camboriú, que já foi 9,5, tá? Não posso dizer que foi 10, 9,5.